Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Essa é uma aula bem visual. Eu vou te mostrar bastantes objetos aqui, a gente vai apontar, encenar, vai fazer várias coisas. Depois você vai replicar aí na sua vida, nos exercícios, mas principalmente na sua vida. Olha em volta, no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, o que tem na sua mão, o que tem na sua mesa, e a partir disso você já vai começar a falar várias frases que têm mais sentido aí para o seu ambiente, para o seu momento. Vou mudar um pouquinho aqui a minha câmera para você ver a explicação, depois a gente volta na minha câmera maior para a gente fazer a encenação na prática. Me coloquei aqui bem no cantinho, vou mudar um pouquinho mais para cá para você ver melhor. Então, primeiramente a gente vai ver o there is e o there are. O que eles são? É o haver, no sentido de existir. É o tem que a gente fala em português. Só que em português a gente fala um pouco errado. Por exemplo, tem uma pessoa ali. Na verdade é há uma pessoa ali. Tem um copo, uma caneca na minha mão. Tem um mouse na mesa, tem um livro em cima da mesa. Só que o certo é o há. E muita gente confunde isso ao passar para inglês. Por quê? Muita gente acha que é o have. E o have é o verbo ter, mas é o ter de posse. Por exemplo, I have a car. Eu tenho um carro. I have a cell phone. Eu tenho um celular. I have a house. Eu tenho uma casa. Então, sempre pensa assim, have, posse, o que você tem. There is e there are, eles são o tem no sentido de há, de existir. Há algo aqui. There is something here. Há uma pessoa ali. There is somebody, someone there. Vamos ver a explicação com calma e a pronúncia corretamente. O there is você vai usar no singular e o there are você vai usar no plural. There is a book on the table. Tem um livro na mesa. Olha a pronúncia aqui. É só você repetir aqui, ó. There is, um Rzinho de caipira. There is e aqui, ó. There are. Se você não conseguir falar com esse R um pouco mais puxado, there are. There is, there are. Ok? There is, there are. E aqui eu botei a pronúncia aproximada para você conseguir falar da melhor forma possível. Então, there is a book, um livro, on the table, em cima da mesa. Tudo que é on é superfície. On the bed, em cima da cama. On the wall, na parede. Tudo que é on remete à superfície. Tudo que é in remete a dentro. Segundo exemplo, there is an apple in the fridge. Há uma maçã dentro, na geladeira. In the fridge, preposição. Se fosse on the fridge, a pessoa talvez enxergaria uma maçã em cima da geladeira. A gente vai ver isso com mais calma, mas an, ele é o uma. Qual é a diferença? Para facilitar na hora de falar, quando a gente vai falar uma vogal, uma palavra que começa por vogal depois, a gente coloca o N e fica como se fosse um som de N para emendar. Por exemplo, eu tenho uma maçã, I have an apple. Você emenda o N com apple, an apple, como se fosse o N com A junto. I have an apple. Eu tenho uma laranja, I have an orange. Aqui eu estou usando have como posse, tá? Mas se fosse uma laranja, tem uma laranja aqui. There is an orange here. Falando rápido como nativo, there is an orange here. There is an orange here. Então o objetivo é esse. Você sempre lembra que a e an é uma. E aí você pensa, vou falar com vogal depois? Lógico que no começo isso não é tão intuitivo, mas depois você melhora. Você vai emendar, você vai falar um som de n para emendar e deixar a fala mais fluida. Terceiro exemplo. There is a chair next to the bed. Há uma cadeira próximo ao lado da cama. There is tem, existir, A chair, uma cadeira, next to the bed, próximo ao lado da cama, tá? Bed, cama. E o there are, você vai usar no plural. Pensa assim, there is singular, there are plural. There are two, se fosse one, seria there is, porque é uma só. Então, there are two bottles on the table. Tem, a gente fala tem, Eu prefiro falar tem, mas primeiro para você internalizar o conceito. Qualquer coisa, se você tiver dificuldade, primeiro traduz o português como por exemplo, há uma pessoa aqui, depois, então não é o have, então é o there is. Depois você joga para o inglês. There are two bottles on the table. Então, tem duas garrafas, bottles. Você pode falar com som de T, bottles, ou bottles, que é mais uma pronúncia americana. On the table, em cima da mesa, na mesa. There are some pictures on the wall. Tem alguns quadros na parede. Pictures, fotos, imagens, também quadro, ok? There are some pictures on the wall. E é só você repetir aqui, ó. There are some pictures on the wall. Repetiu aqui, o som já saiu perfeito. There is a chair next to the bed.
There are 2 bottles on the table. Ok? Botei uma pronúncia aproximada ali para você pegar o som. Vou aumentar aqui a minha câmera e a gente vai fazer na prática agora. Vou ver o que tem aqui na minha mesa. Tem uma caneca. There is a cup. Vamos falar que é um copo. Mug, caneca ou cup, copo. There is a cup on the table. Então, tem uma caneca na mesa. There is a cup in my hand. Tem uma caneca na minha mão. There is a mouse here. Tem um mouse aqui. Há um mouse aqui. Eu peguei alguns objetos, tá? Na minha mesa é bem organizadinha, não tem muita coisa não, mas peguei para te falar. There is a hairbrusher in my office. Tem uma escova de cabelo aqui no meu escritório, in my office. Se fosse no meu quarto, in my bedroom. Na minha sala, in my living room. No meu banheiro, in my bathroom. Você só vai mudando o complemento. Então, there is a. Se fosse duas coisas, peguei duas canecas aqui, você vai usar no plural. There are 2 cups here, 2 mugs here. There are 2, porque tem duas, sempre parte do princípio que is é singular e are é plural. There are 2 cups here. Tem 2 copos aqui. Tem um microfone aqui. There is a microphone ou a mic here. There is a microphone here. Tem alguns livros ali. There are some books there. Lembra que o there significa lá, ali. É a mesma palavra do there is, there are. O there solto, ele é o lá, ali. Como é que você vai entender isso? Pelo contexto. Por exemplo, você não vai falar, there is e o there is e o there are sempre vão estar juntos. There are some books there. Então, o primeiro there é de existir. There are, existem, some books, alguns livros, there, ali, lá. Ok? É a mesma pronúncia, a mesma palavra, mas no contexto você sabe. Ok? Você aponta e você fala there. Você aponta para cá, você fala here, que é aqui. There, lá, ali. There is a watch on my wrist. Tem um relógio no meu pulso. Lembrando que esse relógio de pulso é o watch, relógio de parede é clock. Por enquanto vamos ficar por aqui para a aula não ficar muito grande. Vamos para a segunda aula. Vai olhando aí o que tem na sua mesa. Uso uma ou some, alguns, many, muitas. A gente vai ver com mais calma. Mas vai olhando aí o que tem em volta de você. Pega na sua mão e fala, there is alguma coisa aqui. There is alguma coisa aqui. There is a fan here. Tem um ventilador aqui. A palavra fan, F-A-N, é ventilador e também é um fan mesmo. Fan. Você pode falar com mais som de fan. Bora para a próxima aula para não ficar muito grande.